Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Spidercast de 2024. Estamos iniciando mais um ano e agora com um novo formato de postagem, com um episódio por semana, toda quarta-feira às 18 horas. Para iniciarmos o ano, eu tenho o prazer de receber aqui no programa o desenvolvedor de jogos Diego Haas, responsável pelo game Raccoon Venturi, lançado no final do ano passado, e que traz de volta a nostalgia dos jogos de plataformas clássicos nos anos 90 e início dos anos 2000. O jogo foi uma parceria entre ele e o estúdio Killbyte. Diego, tudo bem contigo? Tudo bem, como é que estão as coisas por aí? Opa, cara, agora tá melhor ainda, né? Um grande prazer ter você aqui no programa. Curti a proposta do joguinho, hein? Gostou? Que bom, fico feliz aí de saber que você curtiu. Né? Quanto mais gente gostando, melhor, né? Fico feliz com esse tipo de feedback. Eu tô esperando aí uma oportunidade pra poder pegar ele pra jogar, né? Eu vi umas lives de uns amigos aí jogando ele, e é o tipo de jogo que eu gosto de jogar. Como é que eu posso dizer? A minha iniciativa nos videogames foi com jogo de plataforma, pô. Ah, então, começou tudo ali, né? Tudo ali. Desde ali do plataforma 2D, do Mario, da vida, né? Tudo plataforma, né? Depois a gente teve a evolução pro 3D, né? Mas não deixa de ser plataforma, né? Eu acho que é a base aí, né, dos jogos, né? É um dos games mais... Um dos estilos de jogos, assim, mais divertidos de se jogar. Tipo, quando você quer relaxar. Embora que tem muita gente que gosta de... Como é que se diz? Comparar esses jogos com facilidade. E nem sempre eles são tão fáceis assim, né? É o caso aí, né? O pessoal acha que o jogo vai ser mais simples, né? Por ter os visuais mais caricatos, né? Um visual um pouquinho mais infantil. E aí, quando eles se deparam com a dificuldade dos puzzles, dos chefes, eles ficam um pouco assim ressabiados, né? Não, esses são os que mais enganam a gente. Olha assim, que joguinho fofinho, bonitinho. E ver que o negócio é virado no capeta. Mas, meu velho, a gente tem uma tradição aqui no podcast que é o seguinte: quem nos acompanha é um bando de nerd, é uma galera que quer aumentar seu repertório. Então, o que você tem aí no seu tempo livre, consumido aí da cultura pop, seja filmes, séries, livros, qualquer coisa que você queira estar indicando pro pessoal que nos acompanha? Olha, eu procuro ver filmes, né? Eu gosto bastante de filme, eu não sou muito fã de série, apesar de eu gostar de algumas, assim, bastante. Mas ultimamente, esses últimos meses eu não consegui parar muito, né, pra ver, mas devido ao lançamento do jogo e tal. Imagino. Mas eu gosto, assim, eu sou muito fã, por exemplo, da franquia do Alien. Inclusive o jogo Alien Isolation também é muito legal, assim, tem um clima muito bacana, muito próximo ao filme, né? Mas de série, cara, eu acho que a série que eu mais tenho curtido de ver é a série ali todas as séries ali do universo do The Boys. Eu acho que é muito legal, assim, eu gosto desse clima meio anti-herói que eles colocam ali. Tanto o The Boys mesmo, quanto o Geração V que saiu esses tempos aí também. E tem aquele negócio do humor ácido, né? Aquele negócio meio gore. Eles conseguem fazer o gore, né? Que era pra ser nojento, ficar engraçado, né? É meio bizarro, mas eu acho legal essa proposta deles e eu acho que eles conseguem fazer com excelência, assim. Mas fora isso tem outras, né? Tipo, eu gosto, por exemplo, tá traduzido pra Belas Maldições também, é bem legal. Também acho que é no Prime que tá, né? A gente Eu não tem conheço. Não conhece? É legal, cara. É Good and Omens. Eles traduziram pra Belas Maldições, assim, é um demônio e um anjo, é um demônio e um anjo caído que ficam amigos na Terra e aí desenrola a série toda, né? Bem legal também. É aquela série mais leve, né, pra ver, é um negócio um Vou dar pouco uma mais de olhada. humor. Mas depois tem, sei lá, as tradicionais aí que todo mundo curte, Stranger Things, né? Esse tipo de coisa que eu também acho legal pra caramba, tem uma trilha sonora sensacional e tal. E por aí vai, né, cara? Assim, depois eu gosto muito de filme de ficção e coisa velha, sabe? Tipo Mad Max. Que é tipo, puta, cara, eu vejo. Eu revi o Mad Max lá de 80 e pouco esses dias, sabe?
Até o último que saiu também, fui ver no cinema e tal. Eu gosto, tipo, da franquia do Alien e do Predador também, apesar de ter muita gente que não gosta do Predador, eu acho que é um personagem muito da hora, muito bem construído, assim. Cara, tem tanta coisa, a Blade Runner, putz, a gente vai lembrando e vai ficar falando aqui Uhum. a tarde inteira. Esses dias eu tava. Eu vi um jogo saindo que remete muito a essa coisa que você falou dos anos 80, 90, né? Que é o novo jogo do Robocop, né? O Ah, Road cara, City. Robocop, puta, Robocop é legal pra caramba também, pô. Pô, como eu queria ter jogado esse jogo novo que saiu, ainda não tive chance também, né? O jogo tá um pouquinho salgado o preço dele, né? Mas, porra, não tem como você não ser fã dos filmes clássicos lá e ver esse jogo e não querer jogar ele. Com certeza, eu acho que ele trouxe um clima bem bacana também, né? Aquele clima do filme também. Eu vi E é um até. filme, é um filme que marcou, né, cara? Aqueles efeitos de stop motion dos robôs, cara. Sim, Nossa, era sensacional, cara. Aquilo na época era um negócio incrível, né? É uma pena que esse tipo de efeito ele acaba em alguns filmes envelhecendo mal, né? Hoje a sim. gente vê ele, a gente percebe, né, muito ali da artificialidade ali da coisa, né? Uhum. Mas, cara, na época era incrível, né, cara? Você vê os robôs e tal, puta, é muito legal. Tem um filme assim também que é que tem bastante stop motion, que inclusive eu vi esses dias. Eu acho que o filme é muito velho, cara. É Os Argonautas, não sei se você vai lembrar. Não Puta, lembro. cara, Argonautas. Eu precisava. É um filme. É não sei o que lá e Os Argonautas. É um filme de, sei lá, que ano de bolinha lá, que tem uns efeitos práticos, assim, de stop motion, umas lutas com umas caveiras, um gigante de. Uma estátua de cobre. Puta, é um negócio muito louco, cara. E esses dias eu revi o filme e é divertido, né, cara? Você vê como que o ritmo dos filmes antigamente era outro, né, cara? A proposta. Hoje as coisas são mais aceleradas, né? Não tem muito tempo de contemplação, né? Aquilo tudo que se usava muito, né, no cinema antigamente, né? Antigamente, o pessoal, eles realmente precisavam usar a criatividade para tornar um filme funcional, né? Hoje em dia está muito prático, né? Você vai lá num efeito de computador e você cria o que você bem entender, né? É. Isso por um lado é bom, eu não sou contra a tecnologia, mas por outro lado também deixa os produtores numa posição um pouco mais confortável também, né? Tipo, É. eu até levo um pouco pelo lado do desenvolvimento de jogos, né? Porque a gente tem uma coisa que é muito boa, né? E que bom que existe hoje em dia, que é a possibilidade de você consertar o seu jogo após o lançamento, Ah, isso é né? verdade. Antigamente era printado lá na fita, no CD e acabou, né? Hoje a gente Isso, consegue atualizar as coisas. Só pra não perder o time, é Jason and the Argonauts. Eu achei aqui, ó. É de isso, 63, cara, esse filme. cara. Né? Jazão e os Argonautas. Depois você dá uma olhada que é muito legal, assim, os efeitos práticos dos caras é muito bacana. Mas é isso, assim, hoje a gente tem essa proposta de conseguir atualizar tudo online, é tudo muito rápido, né? Você vê um erro no dia seguinte, o negócio já tá corrigido e tal. Sim. O lado negativo é que algumas. Isso aí não é nem o caso das pequenas desenvolvedoras, é o caso das grandes, né? Eles se sentem confortáveis para às vezes lançar um jogo do jeito que ele tá ali naquele momento, né? E falar, depois a gente vai consertando, né? É o É, famoso Day One, né? isso. Tipo, acho que um dos casos mais famosos assim que tem atualmente é o Cyberpunk, né? Sim. Cyberpunk foi lançado em 2020 num estado deplorável e hoje, né, o pessoal fala que ele tá muito bom, que ele tá jogável. Tipo, legal que o jogo foi atualizado, mas também, por outro lado, né, fica aquela coisa, porra, sacanagem também, né? Mas, enfim. Cria-se esse facilitador, né? Tipo, pode lançar com problema que não tem, né, que a gente consegue corrigir depois, né? Vira uma bengala, assim, né? Mas é que eu acho que nesse caso em específico, assim, houve muita coisa que aconteceu, né, durante o Uhum, desenvolvimento do jogo, mas quando é usado dessa forma, eu acho que é ruim, né, para a empresa, para a imagem da empresa, para o jogo, né? É claro que é sim. impossível você lançar o jogo sem problemas, né? Tem muita coisa que Sim, você vai sim. descobrir depois. Mas quando é feito de forma consciente, né? Tipo, não, a gente sabe que tem um monte de problema, lança assim mesmo, e depois a gente corrige, aí eu acho que é um pouquinho complicado, né? Sim, totalmente, né? Tipo, você abusa da boa vontade do seu consumidor. É.
Quais foram os games, assim, que mais te marcaram, assim, ó, que você fala, putz, esse game aqui mudou minha vida? Olha, cara, eu gosto muito. Eu acho que, assim, pra mim, um dos melhores jogos que foram feitos até hoje é o Zelda Ocarina of Time. Tem muita gente que não concorda, eu sei, tem muita gente que acha que tem outros jogos da franquia, inclusive, que Uhum. são melhores. Mas pra mim, eu acho que o Ocarina of Time ele foi muito marcante. Deve ter um pouco do saudosismo, né, de ter jogado Sim, quando era criança, de ser uma inovação e tal. Mas pra mim foi um jogo muito marcante, porque ele tem ali um mundo muito rico de coisas pra você fazer, de história, de personagens, né. Aquele lance da liberdade, de você poder, ir pra certos locais e não ser um negócio linear, né, um lance um pouco mais aberto, uhum, das consequências de você poder interagir com o mundo e ver o que aquilo acontece depois. Então, eu acho que o Ocarina of Time sem contar o carisma todo, né, da construção dos personagens, do design, de tudo, dos elementos, né. O Ocarina of Time é um jogo que marcou bastante, eu lembro de ter jogado ele por muitos dias, assim, muitas madrugadas em claro, jogando. uhum. Mas eu gosto de outros tantos também, como por exemplo Shadow of the Colossus, eu acho que é um jogo que foi bem marcante também. God of War, o primeiro e o segundo também, eu acho que são jogos que trouxeram uma proposta muito legal com os Quick Time Events, né? Uhum. E toda a parte da arte, da história também. É legal que a gente vê que esses jogos, normalmente esses jogos que marcam, né, que conseguem se eternizar aí na história, são jogos que normalmente trazem uma qualidade nova e acabam até virando praticamente um gênero, né? Você Sim, vê sim. depois o God of War tem um monte de jogo depois que copiou essa receita, né? O Nossa. Zelda Ocarina of Time também, inclusive o primeiro lá, o primeiro não, né? Mas o dos mais antigos, que é o Link to the Past, acho que é do Nintendinho, né? E do O Super, Zelda, A Link to the Past é do Super Nintendo. é do Super. É. Então, que também é um negócio que meio que depois um monte de gente acaba repetindo a receita. Então são jogos que você vê que eles funcionam, né? Você vê que eles funcionaram e conseguiram deixar ali um legado. Mas, Inclusive, né, o A Link to the Past, você citou aí, com certeza você deve conhecer o Castlevania Symphony of the Night, sim, né? sim. Também é um É, outro jogo, puta jogo top também. e muita gente por muitos anos acreditou que a principal referência daquele jogo foi Metroid, né? E Hum. depois, anos e anos, o criador do jogo, né, o Koji Igarashi, deu uma entrevista e ele falou que não, a referência dele foi Zelda. Olha só, o cara conseguiu transformar em algo completamente novo, né? É, E então, também é outro jogo que deixou um gênero, né? Que são os famosos é, Metroidvanias. Metroidvania, que é a mistura, né? Do Metroid com Castlevania, né? Que é Sim, o cara. lance de exploração de mapa e de evoluir e tal, de não ser linear também. A Cara, quantidade de são jogos. Metroidvania que a gente tem aí. Oi? Tem a quantidade de Metroidvania que a gente tem hoje no mercado também, né? A gente tá bem servido desse estilo. Sim, cara, nossa, eu joguei, eu acho que um dos últimos que eu joguei foi o Blasphemous, que é um Bom também. puta jogo, cara, puta jogo legal também. Saiu o 2 aí, eu nem testei Uhum. nem nada ainda, mas o primeiro, pelo menos, eu joguei e achei muito bom. E você foi pelo que eu tô vendo aí, você foi uma pessoa que sempre teve muita ligação com os consoles da Nintendo, né? Sim, eu sempre tive, a maior parte do tempo foi Nintendo, eu comecei com o Super Nintendo, né? Comecei com o Super Nintendo, depois eu fui pro Nintendo 64, e aí depois eu me afastei um pouco, daí eu comecei pro PlayStation 2 Uhum. e Xbox e tal. Mas sempre, cara, sempre eu tive muito mais empatia pelos jogos da Nintendo. Os jogos de PlayStation e de Xbox, depois de um tempo eu meio que cansei. Inclusive foi um dos motivos de eu ter feito o Raccoon Venture, porque eu, eu tenho um Xbox 360, né? Um pouquinho atrasado, um Ah, pouquinho para trás do tempo. Mas na época, eu lembro que eu tava jogando e eu não conseguia encontrar aquele jogo que você fala, pô, que vontade de ficar jogando isso aqui. Aí eu falava, puta, que saudade daqueles jogos que eu jogava no 64 e tal. Eram jogos que, puta, eram divertidos, assim, eles me prendiam mais, né? Não tinha aquele negócio do só realismo, realismo. E às vezes eu sentia que um pouquinho a indústria focava tanto no lance do realismo e deixava outros quesitos pra trás, sabe? uhum.
Aí eu falei, mano, vou fazer alguma coisa. Eu já queria fazer alguma coisa relacionada, né? Eu já queria fazer um jogo, né? E aí, depois disso, eu pensei, pô, vou fazer um jogo naquele estilão que eu curtia, tal, plataforma, com pegada de exploração, meio Banjo-Kazooie e tal. E aí eu comecei a fazer o Racco Venture. Foi um dos gatilhos aí que iniciou o processo. Que legal. A gente vai chegar lá, mas antes disso também, né? Você falou dos jogos que marcaram aí a sua vida. Mas tem aqueles jogos que, tipo, te decepcionaram de alguma maneira, que você lembra deles assim, putz, que. Com aquele gosto amargo, sabe? Fala, putz, aquele jogo. Ai. Cara, eu acho que assim, teve, mas eu não consigo lembrar. Aham. Eu acho que não. Felizmente eles não ficaram grudados Que na minha bom. memória, né? Mas, cara, com certeza. Eu lembro que um dos grandes dos, dos jogos que desapontaram muito, assim, na época do Nintendo 64 mesmo, foi o Superman. Que Ah, o é famoso uma. Superman 64. Cara, que negócio ruim, velho. Aquele eu lembro que foi ruim, assim. Mas eu não me recordo, assim, porque a gente acaba jogando tanta coisa, né, cara, Sim, que acaba passando batido, assim, despercebido, né? E, e assim, felizmente as que mais ficam marcadas na memória, pelo menos pra mim, foram os que a gente acaba jogando mais, né? Porque às vezes você sim. pega um jogo que é ruim, você joga um pouco e você fala, putz, é ruim, não gostei e tal, você deixa de lado e acaba esquecendo, né? Os que você gosta, você fica jogando mais tempo e tem mais possibilidades de você conseguir marcar ele, né? De você conseguir lembrar dele, dos detalhes, né? Também tem aquilo, né? Eu pergunto isso porque às vezes você tem a sua referência de coisas boas a serem seguidas, né? Mas às vezes também pode ter a referência do que não fazer. Ah, sim, isso é importante, cara, com certeza. Mas que bom que também você não guarda isso também, né? Guarda só as boas lembranças. Porque às vezes a gente fica amargurado demais com aquela experiência ruim, esquece das coisas boas que tem aí pra jogar. E você diria que o Raccoon Venture foi o ponto de partida para você dizer assim, putz, eu sou um jogador, mas eu também quero entrar nesse meio de desenvolvimento de jogos? Olha, eu só não digo que sim, porque eu acabei fazendo algumas outras coisas antes do Raco, Uhum, né? Eu era sócio de um estúdio antes de começar o Raco, lá para 2013, 2014, eu acho. Eu entrei como sócio de um estúdio, e nesse estúdio a gente fazia alguns jogos curtinhos para evento, sabe? uhum, Então, jogos de evento de exposição. Às vezes o cara queria ter um joguinho rápido, curto lá no stand dele, que colocava na televisão, numa tablet, para poder juntar público. Isso tava muito em alta, né? Era uma moda, né? Isso daí, uhum. antigamente, né? Hoje eu acho que caiu um pouquinho, mas antigamente tinha muita demanda disso daí. Então a gente acabou fazendo bastante joguinhos curtos nessa época. Eu peguei muita coisa de óculos Rift, Uhum. no 1 e no 2, o Gears da Samsung, o Cardboard mesmo. Pegamos bastante coisa para fazer, para evento mesmo, porque era tudo muita novidade, né? Então a galera Sim. ficava tudo ávida a colocar no seu stand e mostrar lá para os seus consumidores, né? Pô, olha que meu stand tem uma coisa nova, vem experimentar a realidade virtual e tal. E esses jogos normalmente eram praticamente uma fase, alguma coisa assim que você jogava em 2 minutos, 3 minutos, né? Depois. Eu lembro que eu fui a eventos como o BGS, por exemplo, né? E tinha muitos stands que tinham essa experiência VR. Foi onde eu realmente tive a experiência desses óculos, né? E eram coisas tipo, simulador de montanha-russa. Você tava lá, tinha uma. Cara, o grande clássico aí, o simulador de montanha-russa. Ou então, E tipo, dirigir um carro, alguma coisa do tipo. Era coisa simples mesmo. sim, então, e a gente fazia algumas coisas desse tipo, né? Alguns eram mais assim pro lado de serious games e tal. E só que aí, junto com isso, a gente acabou fazendo projetos maiores, né? Então, a gente chegou a fazer um projeto em parceria com o Instituto de Pesquisa, que era um treinamento para concessionária de energia elétrica, né? Que como era um assunto assim muito perigoso do funcionário, do trabalhador ir lá e aprender na prática, então foi criado todo um treinamento virtual, com óculos de realidade virtual, que era uma réplica da subestação, né? E aí o cara ia através lá
do jogo, ele andava pelo lugar, era exatamente a mesma subestação elétrica, só que no mundo 3D, ele podia interagir com todos os equipamentos e tal. Então era um treino, literalmente um treino, né, virtual, para poder, para que os funcionários lá, os eletricistas, eles já fossem para a rua, já meio que com um certo conhecimento para eles não se machucarem, né? Porque era um negócio muito perigoso, né? Então a gente chegou a fazer dois treinamentos desse para concessionários diferentes. E também um dos últimos que eu fiz aí para poder nessa parte de Serious Games foi um aplicativo que simulava uma pessoa com Parkinson e tal. Então você tava, era um para óculos de realidade virtual também. E você tinha, era uma tarefa simples, que era colocar tipo água num copo, uma jarra, né, com água e encher um copo de água, e tal. É como se fosse um balcão ali servindo as pessoas. E também foi para um evento, né, para poder falar sobre o assunto do mal de Parkinson e tal. Então esse tipo de coisa ele acabou que eu comecei a fazer bastante coisa desse tipo. Dentro do estúdio mesmo, a gente criou um jogo para celular. A gente lançou esse jogo em 2016, eu acho. 2016 ou 2017, se eu não estiver enganado. Foi um jogo legal também, foi bem bacana. Tivemos consultoria do Google e tudo. Mas foi bem até, ele teve lá 120 mil downloads lá, 120 e poucos mil downloads. E assim, ali foi uma das primeiras experiências com jogo como produto mesmo, né? Porque antes eram só assim, mais essa parte de adver games e serious games para treinamento e tal. Então eram bem curtinhos, né? E aí esse jogo de celular que a gente fez, aí ele já foi mais completo, tinha fase e tal. Eu acho que ele Você tinha lembra qual que era o nome desse jogo? Esse jogo chamava, era um nome super comprido, mas se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar. Ele chama Froged King's Way Back Home. Ele deve ter uns promo lá no YouTube. Era um joguinho de plataforma meio que misturava um pouquinho da mecânica do Angry Birds, né? De estilingar, assim. Mas é Froged King's Way Back Home. Legal. E ele foi lançado, teve uma boa recepção e tal. Então foi uma das primeiras experiências que eu tive com um jogo mesmo, que eu falei, pô, dá pra fazer, cara. Sabe? Eu acho que não dá para não precisamos ficar só no joguinho simples de 2 minutos de gameplay, né? Aquele jogo que você faz em 2 semanas e tal. Sim. Então, só que aí eu acabei me desligando do estúdio, né? A gente tinha uma mentalidade um pouquinho divergente, né? Naquela época eu já estava querendo cada vez me aprofundar mais na parte de jogos, mas o estúdio tinha a mentalidade de ir mais para de publicidade, né? Que era o que já era do começo. Então eu já estava um pouquinho fora, assim. Então eu resolvi me desligar para não prejudicar a empresa, né? E comecei a tocar a vida assim por conta, né? E aí foi quando eu comecei o projeto do Raco. Então ele foi, digamos que de jogo mesmo, ele foi minha segunda experiência de jogo completo como produto e a minha primeira experiência fazendo o jogo sozinho. Isso aí foi em que ano, mais ou menos, que você começou o Raco? 2018, eu acho, eu comecei ele. Aí Tem um tempinho. 2018 eu comecei, assim, as primeiras. É difícil, né? O pessoal pergunta bastante quando que eu comecei, mas é difícil especificar mesmo a data de início, porque o projeto começa meio embaralhado, sabe? Começa meio bagunçado, até você alinhar tudo e falar, putz, agora sim, agora é um projeto. Então é um negócio assim, ele começa meio nublado ali, né? E meio que a gente perde um pouco a noção, né, de quando que ele de fato começou. Mas ele começou ali por volta de 2018, e aí 2019 ele entrou em acesso antecipado, e agora 2023 ele foi lançado. E pelo que eu entendi aí, você fez o jogo praticamente sozinho, né? Sim, eu fiz ele inteiro sozinho. A única coisa que eu não fiz foi a trilha sonora. Que aí eu conversei, conheci um compositor, um cara super bacana, o Lucan Peixe. E aí ele topou participar do projeto, né? Fechamos o acordo. E ele fez toda a trilha sonora do jogo, que, diga-se de passagem, tá super legal. Eu gostei pra caramba. Ele tem muita referência do Dave Wise, né? Que é compositor da trilha do Donkey Kong, né? Sim. Entre outras, né? E assim, por sorte,
por uma coincidência aí do destino, ele também era muito fã do David Wise e também gostava desse tipo de música, e foi o tipo de música que eu passei para ele como referência, sabe? Então eu falei, cara, puta, minha referência é essa daqui, eu queria uns negócios meio nesse estilo, né? Eu lembrava que assim as trilhas do Donkey Kong eram muito marcantes, né? O cenário de gelo, o cenário de água, eles tinham umas músicas muito boas, aquela sensação de que a música estava sendo produzida pelos elementos do cenário, sabe? Uhum. Era um negocinho que você via que ele estava conversando muito bem ali com o clima, o tema da fase, e era essa minha referência que eu passei para ele. E eu acredito que a gente chegou num produto muito bacana, assim, na parte da trilha sonora. As reviews estão indo. É difícil você ver uma review ruim da trilha sonora. Normalmente o pessoal fala que tá muito legal ou que tá ok, né? Então tá super bacana, assim, a recepção da trilha sonora, né? E eu achei que foi bacana, eu fiquei satisfeito com o resultado. Isso é ótimo. Pelo que eu pude ver nos gameplay do jogo, né? Eu vi lives do pessoal jogando ele, né? Ele tá com um gameplay bastante divertido e a trilha sonora é isso que você falou, né? Aquela trilha sonora ambiente, né? Que traz mais imersão para o jogador. É a melhor tipo de trilha sonora que pode ser feita no jogo. Foi o que eu queria fazer quando a gente conversou. Eu não queria que fosse um negócio muito marcante, sabe? Eu não queria que fosse um negócio que ficasse na cabeça do jogador o tempo inteiro, até porque tem muitos momentos do jogo Uhum. que você fica meio que parado tentando resolver um quebra-cabeça, muita tentativa e erro, e se a música ficasse muito ali martelando a sua orelha, e aquilo ia acabar te irritando. Então a música ela serve ali para poder dar uma segurada nos ânimos também, poder manter a calma do jogador, a concentração. Porque é diferente daquela música comercial que precisa ter um refrão marcante, né? Uhum. O cara vai ouvir a música por 3 minutos e vai para a próxima, né? No jogo, não. Às vezes você fica 20, 30 minutos Sim. ouvindo a mesma música. Então, se você começar a ter muita coisa marcando, né? Refrão, verso, aí você começa a perceber a repetição da música. Então, por isso que a música ela é um pouquinho mais tênue, assim, nesse quesito, né? Ela tem seu refrão, ela tem seu verso, mas eles são mais amenos, né? Vamos dizer assim. Qual que é a engine desse jogo? É a Unreal? Não, ele é feito na Unity. Ah, legal. Ele é feito todo na Unity. Inclusive, eu utilizei bastante softwares livres, né? Eu trabalho muito com Blender, trabalho com a Unity. A parte de som, a parte de vídeo, por exemplo, quando eu precisava editar alguma coisa, eu usava HitFilm, assim. Então, são facilitadores que a gente tem hoje, né? A gente tem essa possibilidade, né? Antigamente não tinha muito acesso, né? A softwares gratuitos que fossem tão bons quanto a gente tem hoje, né? E quando você estava fazendo o personagem, modelando, você falou que usava o Blender e tudo mais, né? Como foi esse processo de concepção até chegar no personagem principal da forma como ele é? Quando eu, quando eu pensei em fazer o jogo, eu já tinha em mente que eu queria um personagem que fosse um mascote. Ele precisava ser um Uhum. mascote fofinho, né? E aí eu comecei a pesquisar e comecei a ver que a gente já tinha de tudo. Já tinha cachorro, já tinha gato, já tinha pato, já tinha, sei lá, tinha de tudo quanto é tipo de animal. Aí uma das minhas ideias era ser um elefantinho, por exemplo. Mas aí depois eu fui pensando, rascunhando, pesquisando os animais exóticos, assim, que não eram muito comuns aqui para nossa realidade, a nossa fauna aqui, né? E daí eu encontrei alguns vídeos de guaxinim, né? Porque o guaxinim ele é muito comum na América do Norte, né? Uhum. Ele é meio que como se fosse o nosso cachorro caramelo aqui. Sim. Aí, aí eu achei legal, porque ele tem aquelas marcas ali, aquela máscara, né, natural. Então ele já teria os seus próprios adereços ali, né? Ele já teria a sua característica mais marcante. E aí eu gostei, comecei a rascunhar, eu vi que ficava legal, né? Conseguia deixar um negócio mais fofinho. E foi assim que nasceu esse conceito do personagem principal. Tem até umas skins pra esse personagem, né? Eu vi, se eu não me engano, uma que ele usa a máscara do Zangado também, né? Tem várias skins que ele tem no jogo, né? Eu acho que são cara, são quase 40 skins que tem no jogo completo, assim, entre as skins que você consegue desbloquear, as que você consegue comprar, e as skins por código, né, que é o caso do Zangado, né, que são alguns streamers, né, não tem só ele, tem vários.
São alguns criadores de conteúdo que me ajudaram durante o processo de desenvolvimento aí do jogo, que ajudaram a divulgar o jogo, gostaram do projeto, sabe? Me deram espaço para poder levar o jogo para o conhecimento das pessoas, dos jogadores, né? E daí, como forma de agradecimento, eu coloquei a skin deles, né? Então tem alguns aí, o pessoal pode sair pesquisando, porque todos eles têm código, então o pessoal acaba aí pesquisando, procurando no YouTube para poder resgatar a skin da galera, né? Isso é super legal, porque isso me lembra um pouco aquele lance de álbum de figurinha, sabe? Que a Sim. pessoa fica trocando figurinha, tipo, eu tenho essa figurinha, você me dá essa. E é mais ou menos isso, porque o cara, eu tenho esse código aqui, você me dá o seu código. Então o pessoal nas redes sociais acabaram trocando muito esse tipo de coisa, né? Descobri tal código, me passa aí, vou te passar o meu também. Então foi bem legal de ver esse tipo de interação na comunidade. Parece aquela coisa do tempo de revista também, né? Você comprava a revista e a revista vinha com os códigos lá pra você colocar no jogo. Sim, cara, sim, tem bastante disso também, que era super legal, né? Uma coisa assim que a gente gostava de fazer, né? Era uma diversão também você ir na banca, comprar revista, ver os detonados, né? Hoje a gente não tem mais os detonados de revista, eu acho. Se tiver, bem Difícil. pouco, né? Bem específico, né? Hoje o YouTube acabou tomando lugar, né? Desse papel aí. Mas era legal você ver o detonado da revista, os frame a frame, a explicação, tudo. O trabalho que dava pra fazer aquilo também. Tinha na época, né? Você tinha aquele jogo e tinha muito aquela coisa do jogo ser lançado naquele tempo, já pensando em vender o detonado dele, né? Então tinham partes do jogo que elas eram difíceis propositalmente, né, para a pessoa recorrer ao detonado. E quando você encontrava uma revista com detonado daquele jogo, aí todo mundo tipo chegava ao redor, mano, me empresta aí a revista, eu vou tirar xerox disso aí, tudo, Nossa. Era aquela correria, né? Porque realmente, cara, tinha jogos naquele tempo que ou você tinha o detonado para você jogar, ou você simplesmente não jogaria. É. Tinha muito jogo, quantos e quantos jogos eu não teria zerado naquele tempo se não fossem esses detonados. Não, o detonado ajudava demais. Ô, louco, não tem como. E você fica rodando, rodando e não consegue descobrir a solução. E às vezes é tão simples, né, a solução. E a Sim. gente, às vezes, fica ali tão imerso no negócio que a gente não consegue enxergar. Mas eram bons tempos, né, cara? E eu fico feliz, assim, de conseguir trazer com o Raco, né, dadas as suas proporções, Uhum. esse tipo de sentimento de novo, né, pra galera, né? Esse tipo de interação, de nostalgia, assim, né? Eu acho que é muito gratificante, sabe? Você ver isso acontecendo ali nas redes sociais, né? E como a gente tem hoje a rede social, fica até mais fácil da gente conseguir acompanhar, né? Você consegue ver a Sim. galera interagindo, o pessoal te marca nas postagens, te chama, te manda mensagem. É super legal. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Esse jogo, ele também tem aí uma parceria com a Killbyte, né? O Isso. estúdio da Killbyte. Como foi que surgiu essa parceria? Foi desde o início ou foi durante o processo? Conta um Eu, pouco aí pra nós. eu lembro que lá no comecinho, quando eu anunciei o jogo porque eu comecei o jogo sem muitas pretensões, né? E o jogo Uhum. acabou que meio que bombando numa postagem que eu fiz num grupo de Facebook. Eu postei um trailer lá, bem ruim, do jogo. Bem cru, assim, não tinha quase nada, tal, tava bem feio. E, cara, o bagulho bombou, assim, a galera começou a comentar, curtir e tal. Eu não tinha nada, eu não tinha página do jogo, eu não tinha website, eu não tinha Instagram, não tinha nada. Aí, daquele dia eu falei, putz, eu preciso fazer alguma coisa, porque todo mundo perguntava, né? Eu quero seguir, onde que tá? Onde que eu encontro mais informação? E aí eu pensei, putz, cara, vacilei, devia ter feito. Aí eu comecei a correr atrás, e foi ali que eu percebi, assim, que, pô, tem um potencial aqui, eu acho, né? Eu acho que o pessoal gostou disso daqui. Uhum. E aí foi quando eu comecei a levar ele mais a sério e tal, e me dedicar, né, ao projeto. E aí eu acho, nessa parte do jogo acabar sendo comentado, né, pelo pessoal, eu acho que foi até quando ele entrou em acesso antecipado, depois de um ano, mais ou menos, o Cabral, lá da Killbyte, ele acabou entrando em contato, ele viu em algum lugar o jogo e entrou em contato comigo sobre a possibilidade de fazerem o porting para os consoles, né? Hum. E
porque até então o jogo era disponível só para PC, né, na Steam. Sim. E aí ele falou, pô, esse jogo é bacana, pode funcionar bem nos consoles e tal, vamos trabalhar junto pra gente fazer a portabilidade. E aí, só que assim, no começo eu não quis fazer porque o projeto tava muito cru. O projeto tava muito assim, nascendo ainda, amadurecendo. Aí eu falei, vamos esperar um pouquinho, deixa o projeto amadurecer um pouquinho mais, tá um pouquinho mais sólido, aí a gente volta a conversar, né? Se der certo, né? Se der certo, a gente volta a conversar, porque era muito cedo, sabe, para assumir um compromisso tão grande assim como a publisher. E, e eu não sabia nem se eu ia conseguir, né, chegar nesse ponto, né? Ainda tinha um pouquinho de insegurança assim da minha parte também. E aí eu falei, não, vamos deixar o projeto ficar um pouquinho mais sólido e aí a gente volta a conversar. E aí foi, acho que em 2020, se eu não me engano, se eu posso estar enganado, mas foi por meados ali de 2020. Aí eu chamei o Cabral novamente, né? Falei, Cabral, vamos colocar aquela conversa, retomar aquela conversa que a gente teve e tal. E aí a gente bateu um papo e tal, e deu tudo certo e fechamos esse acordo. E a Killbyte entrou para fazer a portabilidade para os consoles, né? E aí chegamos no lançamento final, né? E tiveram outras publishers, assim, sabe, que entraram em contato. Publisher de fora e tal. Até porque o jogo ele ficou como finalista no Big Festival, né, que teve. E, então isso acabou meio que chamando a atenção, assim, né? Virou uma vitrine. Então, teve muita gente que entrou em contato e tal. Só que aí eu resolvi fechar com a Killbyte pelo fato da Killbyte ser daqui do Brasil, né? Eu acho que é legal a gente trabalhar. Mais fácil E também, né? mais fácil de se comunicar, de entender a parte de contratual, legislação e tudo, de tirar dúvida, sabe? É tudo mais prático. E pelo fato também deles terem me procurado bem no começo, sabe? Eu acho que é legal a gente valorizar, assim, quem que valoriza a gente também. Então, bem no Sim. comecinho, quando ninguém tava muito de olho, assim, eles vieram, conversaram, e eu acho que isso é importante, sabe? Então, isso também pesa na decisão. Então, eu resolvi fechar com eles, e eu acho que foi uma das melhores decisões, assim. Eu acho que os caras fizeram um puta trampo legal, tanto na parte de divulgação, quanto na parte de portabilidade. Foi uma jornada muito bacana, assim. O jogo apareceu em vários lugares aí, foi para BGS e tudo. Então, graças a Killbyte, né? Porque se fosse depender só de mim, eu não ia conseguir ter esse cacife todo. E era uma coisa até que eu ia te perguntar, porque o jogo ele saiu para tudo quanto foi plataforma, logo no seu primeiro dia de lançamento, né? E normalmente eu acompanho esse cenário indie, né? Os jogos eles costumam sair primeiro para PC, depois é que eles ganham uma versão para outras plataformas, né? E conversando com a galera, eu descobri que existe uma burocracia ali, principalmente com as donas das plataformas, né? A PlayStation, a Xbox e tudo mais. Com o Haku, então, não teve essa burocracia, foi mais simples. Não, teve também. Só que aí, como a Killbyte já tem uma grande expertise nisso daí, facilitou a vida, né? Toda aquela burocracia que eu teria que ter, se fosse eu indo atrás, Uhum. meio que eles já tinham essa experiência, eles já tinham esse obstáculo fora do caminho. Então, para eles, tem Legal. também a parte burocrática, né? Os consoles, eles são muito mais burocráticos para poder entrar, para poder ser aprovado e lançar e tal. Só que como eles já têm esse contato, eles já tinham essa experiência, para eles foi mais fácil. Então, o jogo, eles já conseguiram ter aprovação dos consoles e tudo. E aí a gente se planejou para poder fazer esse lançamento simultâneo para todo mundo, né? Embora o Raku já tivesse disponível para PC pelo acesso antecipado, ele ainda não havia sido lançado na versão final. Então a gente segurou a versão final, foi trabalhando, polindo ela para ficar o mais bacana possível até a data de lançamento, né? Porque jogo é um negócio que a gente nunca termina, parece, né? A gente só tem que falar, não, chega, é aqui que a gente coloca a bandeirinha de final, porque senão a gente fica trabalhando, polindo, melhorando, colocando coisa e o projeto nunca acaba. Mas a gente chegou num ponto que falou, ó, tá legal o jogo, vamos finalizar, vamos fechar o pacote aqui e aí trabalhar para os consoles. E aí, por isso que a gente conseguiu fazer esse lançamento simultâneo, né? E foi legal, eu acho que é bacana porque consegue
consegue pegar, abranger a maior parte dos jogadores, né? Não fica aquele negócio do jogador que queria jogar no console, aí, putz, só saiu para PC. Aí quando vai sair pro console, às vezes o cara já até esqueceu do jogo. Então, eu acho que foi legal, sabe? Eu acho que foi uma boa experiência. Quanto mais gente tiver acesso ao jogo, melhor, né? Uhum. Eu entendo que existe uma parte burocrática, né? E não é culpa da galera que desenvolve. Mas realmente, quando você tem um desenvolvimento um pouco fragmentado, assim, quando o jogo sai para outras plataformas, não é a mesma coisa lá do lançamento, né? Não, não Fica é. aquela. O pessoal às vezes já jogou no computador, né? Tipo, eu queria jogar no meu console, aí acabou jogando no computador, que nem é um console que ele gosta, mas só para poder Uhum. conhecer o jogo. Então fica meio estranho, né? Mas, mas eu acho que deu certo, né? Nessa parte acabou dando certo e conseguimos abranger a galera. Inclusive, tinha muita gente que perguntava quando ele estava em acesso antecipado. Aí o pessoal falava, ô, e aí, eu quero jogar no meu PlayStation, vai sair? Quero jogar no meu Nintendo Uhum. Switch. Aí, pô, aí você podia falar, né? Depois de um tempo eu podia falar, pô, agora vai sair, né? Espera que vai sair para o Nintendo, vai sair para PlayStation. Porque até então eu não sabia, né? Não conseguiria ter essa certeza. Mas aí depois que a gente fechou a parceria, eu falei, não, vai sair para todos os consoles, pode esperar. E de Boa. fato teve gente que esperou. Teve muita gente que falou, ó, não vou jogar no computador, porque eu quero jogar na minha televisão, no meu PlayStation e tal. Isso é legal, sabe? É legal você ter esse tipo de retorno da comunidade. Com certeza. E nesse estilo de jogo, o que é mais difícil, mais desafiador? Seria produzir, tipo, o level design, a física dos personagens ou algum outro elemento? Como o Haku Venture, ele tem essa ele herdou esse negócio de ter as fases, né, de ser um pouco mais linear e tal. Eu acho assim que no projeto, uma das coisas mais difíceis que tiveram foi o level design, para poder fazer tudo funcionar, sabe? Eu acho que Uhum. é a parte mais difícil do jogo é você conseguir encontrar aquele design no seu level que vai fazer o jogador seguir o fluxo que você quer. Eu acho que é uma das partes que foi mais desafiadora de conseguir chegar num resultado legal. Porque às vezes você cria o level lá, você coloca o design do level e o jogador acaba fazendo alguma coisa que você não queria que ele fizesse, indo para um Uhum. lugar que você não queria e às vezes se perdendo, não entendendo o que é para fazer, deixando passar coisa. Então foi um processo longo, que teve muito teste, muita gente jogando, muita análise e tal, para poder ver o que funcionava de fato. Só que nisso você vê lá, você está 2, 3 meses fazendo, mexendo no level da fase até você ajustar e ver que tá legal, né? Escondendo coisa, porque o Raku ele tem muito disso, né? Muita coisa escondida, que fica discretamente ali uma dica pela câmera, né? Porque tem esse lance da câmera fixa. Então a câmera eu acabo usando a câmera ao meu favor para poder mostrar ou esconder coisas, né, do jogador. Então, isso aí eram coisas que precisavam ser testadas também. É, é, é aquele looping, né? Você testa, modifica, aí depois você vê o que funciona, testa de novo, modifica, até chegar num resultado que está satisfatório para o seu objetivo. Então, o level design, eu acho que ele foi um negócio que tomou bastante tempo, bastante trabalho, mas eu acho que também tem um resultado bacana. É claro que não tem como você acertar em tudo, né? Tem fases que às vezes não funcionam bem, mas tem algumas fases que eu vejo que 90% dos jogadores eles fazem ali o fluxo que você planejou que eles fizessem, sabe? Então deu tudo certo. Então é ali que você vê que o design da fase funcionou. Você fala, putz, deu certo, cara. Coisa que eu penso nesse tipo de jogo, né? Como alguém que joga esse estilo e gosta de fazer 100%, achar tudo no jogo, né? Eu acho que uma das principais características que denomina um bom jogo de plataforma é quando o jogo ele é bom em te dar dicas, né? Sobre, aqui tem algo. Ele não chega pra você e fala, aqui tem algo secreto. Mas você percebe, de alguma maneira o jogo dá a entender que naquele caminho, naquela rota existe alguma coisa. Sabe? Eu acho que esse é um dos principais pontos assim que define pra mim um bom jogo de plataforma. Então, e eu tentei fazer isso, né, de algumas formas no jogo.
Então tem algumas dicas bem sutis Uhum. que, assim, conforme o jogador ele vai jogando e passando as fases, ele vai começando a perceber, ele vai começando a como é que se diz? Ele começa a ficar acostumado ali, né, com aquele tipo de coisa ali. Então ele sabe: "Ah, puta, quando tem isso aqui, quer dizer que tem alguma coisa ali". Então você começa a ver isso até nos comentários da comunidade, né. Sim. Aí você fala: "Ó, quando tem tal coisa, você precisa fazer isso, quando tem outra coisa, você faz diferente", né. Então, você vê que eles começam a perceber esse padrão, né, e esse padrão ele é colocado propositalmente para que a gente possa ter, né, esse tipo de raciocínio, né. Se fosse muito aleatório, aí todo mundo ia ficar perdido, né. Certeza. E tá tendo muito ajustes para serem feitos ao longo do tempo, depois do lançamento, ou tá tranquilo? Não, eu fiz alguns ajustes, né, teve muita gente que pegou no pé da dificuldade do jogo, e inclusive reviews de veículos de notícia, tudo. Eu acho que a grande maioria das reclamações que houveram foi na questão de dificuldade, o não exatamente na dificuldade em si, mas na escalada ali da dificuldade, né, Uhum. que ele se torna difícil muito rápido. Então eu acabei fazendo alguns ajustes, alguns balanceamentos, para poder fazer essa curva de dificuldade subir um pouco mais suavemente, para o jogador ir já se acostumando, né, e não ter esse tipo Uhum. de barreira, né, de chegar num ponto que está um pouco mais difícil do que deveria, de acordo com a habilidade que o jogador adquiriu no jogo. Mas são ajustes que, faz parte, né, Sim. quando a gente testa com um percentil muito pequeno, né, de jogador, né, por mais que você teste com 50, 100 pessoas, quando você tem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas jogando, aí a coisa muda de figura, né? Então você começa a ter um monte de problemas que a gente não imagina que teria, né? Porque o jogador faz umas coisas muito Uhum. absurdas, né? Consegue descobrir. Aí a gente tem que Fam- ajustar esses bugs e ajustar esse tipo de coisa que é um ajuste fino, né? Isso aí faz parte. São os famosos speedrunners, aqueles caras que eles conseguem bugar o jogo a ponto de, sei lá, pular partes inteiras do jogo, né, cara? Eles conseguem usar os glitches, os bugs ao favor deles, né? E inclusive tem um servidor no Discord de speedrunners do Raku Venture, que foram assim de uma imensa ajuda para poder encontrar problemas e corrigir. Claro que alguns a gente acaba deixando, porque faz parte, né, do processo. É, inclusive para um speedrunner ter um glitch que ajuda ele a resolver uma parte sem precisar passar por ela, um atalho e tal. Mas alguns outros precisam ser corrigidos porque eles interfeririam no projeto, né, no jogo como um todo, né? Tanto na experiência ou como até um ponto de travar o jogo e dar problema. Então, os speedrunners eu percebi que eles são os melhores beta testers que você pode ter no jogo. Você jogou Crash na infância, lá do PS1? Joguei, cara. Joguei o Crash. É um dos grandes clássicos, né? Crash, Sim. Spyro. É que tem um. No Crash 2, tem uma fase específica que tem uma gema colorida e ela tá extremamente alta, que é para o jogador não alcançar, né? É, ele tem que pegar ela por um caminho alternativo. Só que na versão de PS1, os caras conseguiam usar um glitch que fazia o Crash pular um pouquinho mais alto e eles alcançavam aquela gema. Aí o que que acontece? Eles lançaram recentemente aquele. Recentemente já faz uns anos aí, aquele remaster barra remake, né? Aham. E aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram essa gema, tava um pouquinho alta, eles deixaram mais alta ainda, pra garantir que ninguém alcançasse. É, porque é aquilo, né? O jogador ele cria uns atalhos e não, acaba não fazendo o caminho que o desenvolvedor planejou pra ele fazer, né? Porque Eles esse que é podiam ter um problema. deixado, né, o glitch do mesmo jeito como o original, o pessoal ia gostar. Mas assim, tipo, eu acho que eles pensaram, não, vamos colocar aqui pra eles fazerem o que realmente é pra ser feito. Então, também tem essa linha de raciocínio. Quando eu vejo a parte ali dos speedrunners, eles fazem bastante vídeo, que eles conversam entre eles, discutem Uhum. estratégias e tal, né? Então eu acompanho para ver qual é o nível de glitch que tá acontecendo no jogo, né? E alguns eu escolho deixar, alguns eu escolho corrigir.
sabe? É. E de fato, algumas coisas, depois que eu comecei a ter contato com esse tipo de jogador, com essa comunidade, algumas coisas no level design eu já fiz pensando que poderiam ser utilizadas por speedrunner. Então, sabe, você consegue adicionar esse tipo de recurso dentro do seu repertório ali de design. Então, tem fases que elas têm alguns elementos, algumas partes específicas que se o cara descobrir, ele consegue cortar. Ele consegue ter um atalho, sabe? Para poder ganhar Sim. tempo e tal. Então, são coisas que são legais de você colocar, sabe? Tanto para você, serve como um desafio de design, para você conseguir fazer, e para o jogador, quando ele descobre, também aquilo é uma recompensa, sabe? É uma Uhum. recompensa tanto quanto você encontrar uma peça escondida. O cara, quando ele descobre um glitch, um atalho, alguma coisa que favoreça ele no speedrun, ele também serve como uma recompensa pro cara, sabe? Ele também fica feliz. Então, é um negócio que todo mundo sai ganhando. E agora, com o lançamento do jogo, né? Quais são os planos para o futuro? Pensa já numa sequência? Ainda não pensou nisso? Eu sei que tá cedo ainda, mas tipo, já tem aí, vendo a receptividade do público, já tem aí ideia para uma sequência para o futuro? Olha, por enquanto, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Uhum. Por Ou enquanto então não, ainda. não sequência, mas quem sabe talvez, sei lá, uma DLC, uma expansão, sei lá. Olha, por enquanto ainda não tem nenhum tipo de plano, né? Eu acho que tem algumas coisas que eu gostaria de adicionar no jogo, que foram coisas que eu acabei tirando do projeto inicial para poder tornar o projeto algo viável, né? Então acaba que precisa cortar algumas coisas, né? Então, por exemplo, o projeto inicial ele tinha mais minigames para você poder Uhum. jogar, né? Ao redor do mundo ali do jogo, Uhum. que é uma coisa que eu gostaria, sabe, de colocar. É algo que eu penso até em colocar, mas eu não sei se vai ser viável. Isso depende muito, cara, da recepção da galera, sabe? De como que o jogo vendeu, porque por mais que isso pareça um discurso mercenário, né? De puta, não, precisa Não, de vender forma para poder alguma. fazer, mas a gente tem contas para pagar, né? Então a gente Sim. precisa desse tipo de retorno. Então, se o jogo, por exemplo, não vende muito, se ele não é bem recebido, aí não tem o porquê e não tem recurso para trabalhar em cima do jogo e melhorar ele, né? E aumentar ali a- as possibilidades de gameplay e tal. Se o jogo tem uma boa receptividade, né? Ele consegue ter recurso para trabalhar. Uma das coisas que eu gostaria de fazer era isso, de conseguir aumentar a quantidade de minigames, de repente colocar algum tipo de side quest, uma aventura lateral ali para poder dar um pouquinho mais de tempo de gameplay, sabe? Por enquanto, é o que tem de planos, assim. Sobre sequência do jogo, eu também não sei te dizer, não tem nenhum plano desse tipo. De repente, algum outro jogo de outro estilo que usasse o mesmo universo, talvez. Mas não sei, eu acho que é que nem você falou, ainda é cedo pra gente poder ter uma ideia, né, de como que vai ser. Mas também não tem nenhuma porta fechada. Eu acho que vamos deixar acontecer, ver o que vai rolar para poder ver qual que vai ser a melhor decisão. Se é de repente trabalhar num projeto completamente novo, se é dar uma continuidade para esse universo, se é dar uma continuidade ao próprio jogo, né, que foi lançado. Veremos. E assim, tipo, só pra complementar aquilo que você falou, a galera às vezes tem esse negócio, mas é mercenário, não sei o que. Cara, nada é feito de graça. Acho que você que produziu esse jogo por anos deve ter uma ciência do quanto que foi investido para que esse projeto saísse, né? Então, tipo, se você não tem um retorno, não tem condições viáveis que vai lhe permitir aí tipo, fazer outras coisas, né? Tipo, infelizmente não é de graça, isso aí consome tempo, isso aí consome recursos, consome energia elétrica, consome equipamento, consome todos os tipos de coisas possíveis que precisam ser pagas também, né? Com certeza. Consome nosso tempo, nosso conhecimento, fora as coisas mais óbvias, né? Tipo, tem muita coisa em jogo, né? Então você às vezes deixa de fazer um trabalho que você teria um salário ou tivesse algum tipo de Exato. retorno para você poder se dedicar no projeto. Então, você passa por dificuldades, assim como todos os desenvolvedores brasileiros, eu tenho certeza que passam Uhum. várias dificuldades financeiras aí para poder realizar o projeto.
que na maior parte do tempo é alimentado pela própria paixão de fazer jogo, pela própria paixão aos Sim. jogos eletrônicos, né? Então, mas é legal que hoje a gente percebe, né? Eu tenho percebido nesses últimos anos que está aumentando a busca por jogos indies, né? E está melhorando um Uhum. pouco essa visão que a galera tem dos jogos nacionais. Tá mudando um pouco, né? Porque antigamente tinha-se aquele estereótipo de que jogo nacional é ruim, né? De jogo brasileiro não presta e tal. É. E hoje eu percebo que tá mudando, sabe? Tem muita gente que tá direcionando para esse lado, sabe? Que tá procurando, que tá dando valor, que tá percebendo, né? Que tem muitos projetos bacanas aparecendo. Isso é legal, cara. É satisfatório saber que, assim, você também tá fazendo parte disso, sabe? Você também tá fazendo parte desse momento que tá mudando um pouco, assim, a mentalidade dos jogadores, tá assim, agregando algum valor para a indústria, sabe? Você tá trazendo alguma coisa bacana para a indústria de jogos. Então eu fico bem satisfeito, assim, com o resultado, né? E agora é aguardar, ver o que vai rolar depois desse turbilhão todo, para poder colher os frutos. Certeza. Você hoje, como desenvolvedor de jogo, você consegue, tipo, jogar um game tranquilamente e desligar a parte desenvolvedor e se divertir com o game, ou você se torna, tipo, aquele analista, aquele cara que, tipo, putz, isso aqui é feito dessa maneira, isso aqui poderia ser feito assim. Conte um pouquinho aí pra nós. É uma boa pergunta. Eu acho que assim, tem momentos, sabe? Tem horas assim que eu tô jogando que você esquece, sabe? Você tá só jogando quando o jogo ele é muito imersivo, você acaba Uhum. entrando lá na lore do jogo e tudo, e você acaba esquecendo esse lado do desenvolvedor. Mas sempre tem um momento ou outro que vai despertar aquela curiosidade que você fala, como que fizeram isso? Sabe? Que você fala, filha da mãe, como que conseguiram chegar nesse resultado? E isso acontece muito, né, cara? Não tem como, né? Assim, a partir do momento que você tá nessa área e você tá o tempo inteiro pensando em soluções, né? Então, quando você tá. Porque desenvolvimento de jogo é isso, é você encontrar solução para um problema. Então, você tá o tempo inteiro, a sua cabeça, ela tá condicionada a trabalhar dessa forma, a procurar solução simples para algum tipo de problema. Então, quando você vê alguma coisa no jogo que foi solucionado, que você fala, cara, que resultado legal que os caras fizeram e sabe, tá funcionando bem, tá sendo efetivo e provavelmente tá leve de executar, você vê que não tá dando nenhum gargalo. Aí você começa a pensar, né? Você começa, meu, como que fizeram isso aqui? Aí você começa a pesquisar e tal. Eu lembro que há uns tempos atrás, quando saiu. Eu até contei essa história uma vez, e os caras racharam o bico que quando saiu o Zelda Breath of the Wild, eu tava jogando ele assim, em um determinado momento, eu tava ali jogando pra conhecer o jogo, né? Pra ver qual é que era e tal. E em um determinado momento ali da gameplay começou a chover. E aí eu cheguei perto de uma parede assim, e eu vi escorrendo água da parede, pingando. Aí eu falei, mano, como que os caras conseguem fazer num game que tem assim os recursos mais assim estilizados, né, que não tem tanta capacidade de processamento, tem que ser econômico em tudo. Como que esses filha da mãe conseguiram fazer isso, sabe? Aí eu fiquei olhando, eu fiquei alguns minutos olhando, tentando entender se era shader, se era textura. E aí você para de jogar, aí entra o que você falou, o desenvolvedor. Aí aquele momento eu fiquei lá tipo 5, 10 minutos, desenvolvedor tentando entender o que estava acontecendo até eu desencanar e voltar pro jogador. Seguir a, e seguir a gameplay, sabe? Mas isso acontece sempre, cara, sabe? Quando eu tava jogando Alien, Isolation também, coisas simples, sabe? Do tipo o desfoque da câmera quando você pega o radar e aí desfoca tudo de fundo. Que são soluções, né? São soluções. Sim. E muitas vezes não são soluções complexas, são apenas escolhas de design. Né? Tipo, ele poderia simplesmente não pôr um desfoque, ele poderia simplesmente fazer uma tela preta de fundo, poderia fazer qualquer coisa. Mas a escolha de design foi desfocar o fundo. Então, aí você começa a pensar o porquê que foi tomada aquela decisão, né? O que aquilo influencia, quais seriam as outras opções. Então, são exercícios que a gente acaba fazendo, às vezes que involuntariamente, quando a gente está jogando, mas é que nem eu falei para você, é quando chama atenção para alguma coisa.
Quando tem alguma solução que você fala, cara, que legal isso aqui, velho, puta, funcionou bem pra caramba, e aí te chama atenção para você poder entender melhor e assim conseguir absorver alguma coisa dali, sabe? Não vira só uma diversão de um jogo, você acaba virando uma lição também, né? Algo que você consegue colocar dentro da sua bagagem também. Isso é legal, cara. Tipo, pelo menos assim, tipo, você mantém o seu fator de diversão, mas você também traz a referência para as suas produções também. Eu acho que é difícil desligar, sabe, uma coisa da outra. Uhum. Não é uma chavinha que você desliga. É que nem eu Sim. falei, você fica tão condicionado a ficar pensando na solução das coisas, em como desenvolver, que é automático, sabe? Você acaba fazendo isso sem perceber. Isso é com tudo, cara. É com todo e qualquer tipo de trabalho. Eu, por exemplo, aqui com um podcast, né? Eu tenho o costume, às vezes, de trazer dubladores pra cá. Aí eu tô, tipo, assistindo uma série tranquilamente lá e tudo. Aí ela tá dublada, aí eu escuto a voz de um personagem. Aí eu falo, não, peraí, quem é o dublador desse personagem? Aí eu vou lá pesquisar. Aí eu falo, será que esse cara aceita vir no meu podcast? Sabe? Você fica naquele. Qualquer outra coisa também, né? Tipo, você tá. Que nem, por exemplo, o jogo brasileiro. Tô jogando lá o jogo. O jogo é brasileiro. Quem são os caras que fizeram? São esses aqui. Será que eu consigo falar com eles? Tipo, fica aquela coisa, você não. Mesmo nos seus momentos de diversão, você tá pensando de alguma forma no seu trabalho. E não é ruim. A cabeça não descansa, né? Mas tipo, não é ruim, sabe? É legal também, né? Faz parte. Eu acho que faz parte do nosso cotidiano. Eu acho que é assim com toda profissão, sabe? Eu acho que se é uma pessoa que trabalha com estética, ela vai ficar observando, mesmo sem querer, ela vai ficar observando a estética da pessoa. Quem trabalha com moda vai ficar observando a maneira da pessoa se vestir. Cabeleireiro vai ficar olhando o cabelo. Uhum. Sempre vai Tipo ter esse isso. tipo de coisa. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Meu velho, eu quero primeiramente agradecer você por ter reservado esse tempinho pra vir bater esse papo aqui comigo, né? Eu espero que pra ti tenha sido uma experiência tão boa quanto foi pra mim. E vou deixar aqui o microfone aberto pra você fazer a sua divulgação, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais, onde a galera pode acessar seu trabalho. O microfone é seu. Opa, obrigado. Eu que agradeço pelo convite, para poder participar aqui, bater um papo, falar um pouquinho toda essa história, né? Falar um pouco do jogo e tudo. Eu acho que todo bate-papo ele tem algo a agregar, sempre tem algo novo para trazer, né? Isso é super legal. E obrigado pelo convite, né? E quem quiser conhecer um pouquinho mais do jogo, tem o site que é raccoonventure.com, né? 2 Cs e 2 Os, né? raccoonventure.com. Lá tem um hub para tudo quanto é lugar, para as lojas de console e tudo. Quem quiser bater papo, eu tô no Twitter, que é DiegoDSN. Quem quiser me procurar no Twitter, pode mandar DM, pode marcar lá. Eu sou mais ativo nessa rede social aí por enquanto. Uhum. E quem puder jogar, né, fica aí o convite pra galera poder jogar. O jogo tá disponível para Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, Xbox One, Series X e S e PC via Steam, via nuvem. Quem puder jogar, joga, deixa sua avaliação lá também, que isso ajuda pra caramba. Quem não for jogar, não achar que tá no momento de comprar o jogo e tudo, coloca na wishlist, que isso também ajuda o desenvolvedor. Né? Essa cultura, ela ainda é nova aqui, mas eu acho que vale a pena a gente salientar que quando você coloca um jogo na wishlist, isso ajuda, né, na plataforma. A plataforma entende que aquele jogo é interessante para as pessoas e ele começa a dar mais valor para aquilo, né? Sim. Então, mesmo que você não vá comprar, coloca na wishlist, compartilha com seus amigos, sabe? Mostra pra galera que a gente tem muita coisa legal, cara, sendo produzida no Brasil. E 2024 vai ter muita coisa bacana aí que vai ser mostrada. Já fazendo aí um spoiler, né? Não da minha parte, mas de outros amigos desenvolvedores aí. Tenho certeza que vai surpreender o mercado. E é isso, vamos ficar ligado aí no mercado brasileiro, que é um mercado que vai crescer muito, tem muita coisa para oferecer. É isso aí, galera. Vocês que nos escutaram até aqui, clique no botão de seguir aí do Spotify. Também se inscrevam no nosso canal do YouTube, deixem sua curtida, ativem as notificações. E também sigam a gente nas nossas redes sociais,
Vocês têm o perfil oficial do Spidercast no Instagram, que é o contato_spider, e tem as minhas redes sociais pessoais, que é o Carvalho_Alf, onde eu também posto bastante coisa do Spidercast lá. O Carvalho_Alf serve tanto para o Instagram como para o Twitter. E eu aguardo muito ver vocês novamente na próxima quarta-feira, às 18 horas. É isso aí, galera. Até a próxima. Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.